Estamos iniciando o 8º programa Musicada História, uma série de podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. Esta série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Este é o 8º programa desta série e trata da Semana de Arte Moderna de 1922, que, em 2022, completa 100 anos. Abre aspas. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Essa é uma frase de Di Cavalcanti, pintor modernista. Uma arte mais brasileira, valorizando nossa cultura e a identidade, ao mesmo tempo em que se mantinha aberta às influências da arte do mundo. O movimento modernista buscava fundir influências externas aos elementos culturais brasileiros, produzindo uma conversa, uma cultura do encontro, sem submissão ou hierarquia de uma cultura sobre a outra. E sempre falando a nossa alma, as nossas raízes brasileiras. Buscavam promover uma ruptura com o academicismo, o tradicionalismo ou o formalismo, sempre experimentando novas estéticas, aproximando a obra artística à linguagem coloquial, à oralidade, ao modo de falar do povo. Resumindo, o modernismo brasileiro representava e até hoje representa liberdade e brasilidade, tradição, invenção e ruptura. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um divisor de águas na cultura brasileira. Por isso foi tão marcante e suas influências perduram até hoje. Foi uma revolução artística e literária, com influências inclusive na política. Klaxon. Buzina em francês. A revista modernista Klaxon teve 9 edições e queria provocar barulho, chamar a atenção dos transeuntes desavisados, como a buzina dos carros que começavam a trafegar na grande cidade. À época, São Paulo contava com 500 mil de habitantes. Uma revista com design inovador, edição coletiva de artistas e artigos provocantes. No Rio de Janeiro, eram editadas 2 outras revistas modernistas, Estética e Festa. A primeira buscava uma arte genuinamente brasileira. A segunda, mais intimista, contava com a participação da poeta Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e faleceu em 1964. No final da década de 1930, o livro Viagem. Neste livro está o poema Motivo, muito conhecido, muito celebrado. Há estudos dos mais diversos sobre ele, publicados ou disponíveis nos sites de busca. O compositor, violonista e cantor cearense Raimundo Fagner musicou este poema e o lançou em disco em 1978. É este poema musicado que vamos apresentar agora. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste,
sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias. No vento se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo. Mais nada, amanhã estarei mudo. Mais nada, amanhã estarei mudo. Como Cecília Meirelles, o poeta Carlos Drummond de Andrade começava a despontar pelas revistas modernistas, e seu primeiro livro foi lançado em 1930, Alguma Poesia, com edição paga pelo autor e tiragem de 500 exemplares, algo muito semelhante ao que fazem tantos poetas do Brasil até hoje, poetas das periferias que imprimem seus livros e fanzines e saem pelas ruas em busca de leitores que queiram comprar seus livros. E aqui, para vocês, Carlos Drummond e a sua cidadezinha qualquer. Abre aspas. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. O homem vai devagar, o cachorro vai devagar, o burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Fecha aspas. Da Semana de Arte Moderna surgiram muitos movimentos artísticos. O Movimento Pau-Brasil, criado pelo casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Era um movimento que buscava a convivência entre a arte primitiva e ingênua, como nas telas de Tarsila do Amaral, e o moderno, o nacional e o cosmopolita. Este movimento foi lançado em 1924 pelo Manifesto da Poesia Pau-Brasil, baseado no livro do mesmo nome, de autoria de Oswald de Andrade. Segue agora pequeno trecho do manifesto. A íntegra está no material de apoio que é disponibilizado pelo site do Instituto Casa Comum. Vamos lá, abre aspas. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cristalino, são fatos estéticos. Fecha aspas. Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio roteamento dinâmico dos fatores destrutivos. A síntese, o equilíbrio, o acabamento de corresserie, a invenção, a surpresa, uma nova perspectiva, uma nova escala. Qualquer esforço natural neste sentido será bom. Poesia Pau-Brasil.
O objetivo era abrir uma outra perspectiva cultural e artística, de ordem sentimental, intelectual, irônica e ingênua. Este manifesto lança a base para o movimento antropófago, a partir do Manifesto Antropofágico, lançado em 1928 na casa de Mário de Andrade, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Esta casa existe até hoje, é um centro cultural interessantíssimo de ser visitado. Era um manifesto mais político, próximo às ideias do surrealista francês André Breton, Karl Marx, Freud, Rousseau. Só a antropofagia nos une, pregava o manifesto, propondo deglutir, comendo como um canibal, a herança cultural europeia e digeri-la na forma tipicamente brasileira. Essa ideia iria influenciar movimentos artísticos futuros, como a Bossa Nova, nos anos 1950 e 1960, a Tropicália, a Vanguarda Paulista e a Lira Paulistana, nos anos 1980, até movimentos atuais, como samplers do hip-hop, como o Amarelo do Emicida. No baile da corte foi quando quem disse. 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 A dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Daipendi. Pra dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Daipendi. É comer, beber, pitar e cair. É comer, beber, pitar e cair. É comer, beber, pitar e cair. Vocês ouviram a escritora e cantora Beatriz Azevedo. Ela é doutora pela Unicamp e é mestra pela USP em literatura. Tem 4 CDs lançados e 3 livros. Voltando aos nossos anos 1920, em contraponto às ideias de Oswald de Andrade, surge o movimento verde-amarelo, fundado por Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e Menotti Del Picchia. Pregavam um nacionalismo puro, também conhecido como Escola da Anta, pois, baseado em uma conferência de Plínio Salgado em 1926, a conferência A Anta e o Curupira, Plínio Salgado era o fundador no movimento integralista brasileiro. Voltaremos a falar dele em outros episódios. O grupo propunha um retorno ao passado, com forte inspiração conservadora, afirmando que a nação devia ser guiada pelas elites político-intelectuais do país. Vamos ler um trecho do manifesto. Abre aspas. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como o fez, através de 4 séculos, a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde e amarelo e tupi. Fecha aspas. Percebam como essas ideias retornam pelos atuais movimentos de extrema-direita do Brasil, sem a estética e profundidade intelectual e artística, de forma distorcida e submissa a potências estrangeiras, mas ainda assim como expressão de um pensamento que foi plantado há quase 100 anos, como desdobramento de direita da Semana de Arte Moderna. E os 4 como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do
bolso de cada um dos quatro. Como num teatro voem pombas, pombas brancas e amanheça. Este grupo que vocês acabaram de ouvir chama-se Secos e Molhados. Na primeira metade dos anos 1970, eles lançaram apenas 2 discos e tornaram-se febre nacional e internacional também. Tamanho sucesso que fizeram. Musicar poemas de grandes nomes da literatura mundial foi uma das características marcantes do grupo. Vocês estão ouvindo Romance Opus 71, do compositor Arthur Napoleão, executado pela violinista Paulina D'Ambrosio, que apresentou-se na semana de 1922. O modernismo definiu tendências no Brasil, sejam estéticas, políticas ou comportamentais. Na estética, resultou na arquitetura moderna, na qual o Brasil é uma das maiores expressões no mundo, vide Brasília e a obra de Oscar Niemeyer e outros grandes arquitetos. Também nas artes plásticas, com as pinturas de Tarsila do Amaral, de Cavalcante, que é o pintor dos carnavais e das mulheres negras, o pernambucano Vicente do Rego Monteiro, depois o filho de imigrantes e comunista Portinari e suas grandes pinturas e murais, como a obra Guerra e Paz, presente na sede da ONU. Da escultura de Victor Brecheret também. Foram e são inúmeros os pintores e escultores modernistas. Na literatura, nomes como Mário de Andrade e Oswald de Andrade são fundamentais. Da poesia à dramaturgia, mesmo a chamada literatura regionalista, que vem um pouco depois da Semana de Arte Moderna, com Jorge Amado, Lins do Rego e outros, também deve ser considerada dentro do movimento modernista, que foi muito além de ser uma simples semana realizada em uma província do Brasil. Na música de Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Na política, houve um ramo menor, que foi a direita e ao fascismo, e o outro com forte conteúdo questionador de ruptura e com a ordem estabelecida, que foi a esquerda, nos anos 1940, a maioria da vanguarda artística brasileira em todas as linguagens era filiada ao Partido Comunista ou simpatizante de suas ideias. No comportamento, com a irreverência, o gosto por aquilo que vem de fora, mas dando um sabor brasileiro, a ginga, o molejo, a criatividade, o improviso, a invenção em meio à tradição. Nossa antropofagia compõe nossa eugenia. Olha quem diria, quem criticava a mistura hoje em dia. Nossa antropofagia. Bom, nossos ouvintes devem estar percebendo que tem um cachorro participando desta nossa gravação. Nós assumimos este cachorro como fundo no nosso áudio, porque nada mais modernista do que esse improviso que a gente tem
aqui no estúdio hoje do que deixar como fundo desta nossa, abre aspas, aula, este cachorro participando. É um dado divertido e nós achamos que ilustra muito bem o espírito modernista que nós estamos querendo passar para vocês. O modernismo surgiu em busca da alma brasileira, quando Mário de Andrade, na obra Macunaíma, identifica o seu personagem principal como o herói sem nenhum caráter. Ele faz isso não do ponto de vista moral, como a maioria das leituras superficiais leva a entender, mas para dizer que o caráter, o modo de ser do brasileiro ainda estava em formação, diferente de povos supostamente mais homogêneos, como os japoneses, os mexicanos, os alemães, ainda não tinham um caráter definido. Ainda estamos por nos fazer como povo. O que seremos depende do que quisermos ser, desde que seja feito de forma escrupulosa, amorosa e corajosa, fazendo brotar das nossas raízes um Brasil como nunca se viu. Nas palavras de Mário de Andrade, o ideal de sociedade e civilização que ele e muitos modernistas tinham a mover a arte que faziam. Abre aspas, sou incapaz de odiar, porque sou excessivamente curioso dos homens e da vida para afastar de mim quem quer que seja. Minha experiência mais irônica e mais amarga foi conquistar de certa fama de indivíduo bastante culto entre os que chamaram de ignorante e inculto quando foi das minhas primeiras obras de literatura revolucionária para o Brasil. Não posso lhe dizer o que mais lastimo, porque há muitas coisas na sociedade contemporânea que lastimo com igual intensidade. Minha maior esperança é que se consiga um dia realizar no mundo o verdadeiro e ainda ignorado socialismo. Só então o homem terá o direito de pronunciar a palavra civilização. Preparamos uma lista com a íntegra das músicas apresentadas neste programa e outras, e também alguns links interessantes que vocês encontram no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Esse é um passeio musical que sempre convidamos vocês a fazer conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. Em nosso próximo episódio, continuaremos falando da Semana de Arte Moderna de 1922, suas repercussões e desdobramentos na cultura brasileira. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum, no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, www.institutocasacomum.org. Eu fiz a apresentação, cantei e participei um pouquinho da pesquisa musical.
O texto e a pesquisa histórica é do Célio Turino. A captação de áudio é de Alexandre Occhidi. Tocaram comigo Deni Domênico, Lucas Brogiolo. Esta série de podcasts Musicada História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, a Célio Turino, a Silvana Bargato e a Companhia Minas. Até a próxima!